A Polícia Civil concluiu o inquérito que apura a morte de uma mulher de 45 anos em maio desse ano, depois de um procedimento estético numa clínica aqui em Divinópolis. A biomédica responsável pela clínica foi indiciada por homicídio duplamente qualificado. Vamos ver a reportagem. Polícia Civil, Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, o momento em que o delegado encontra dentro de um carro parado num estacionamento uma sacola com gases cheias de sangue, toalhas, medicamentos e um produto conhecido como PMMA, um preenchedor permanente de uso restrito e que biomédicos são proibidos de utilizar. De acordo com a investigação, este material foi ocultado junto com outros itens utilizados em um procedimento cirúrgico no corpo de Iris Martins, de 45 anos. Iris morreu no dia 8 de maio, após ser submetida a uma lipoaspiração na clínica da biomédica Lorena Marcondes, em Divinópolis. Essa substância, o PMMA, é um preenchedor para pequenas áreas de deformidade ou lipodistrofia de HIV. Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já vigente há mais de um ano. Então, esse medicamento ele não pode ser utilizado para fins estéticos. Em um balde dentro da clínica foram encontradas cânulas, compressas, lâminas de bisturi, pomadas e muita medicação, que só pode ser utilizada em ambiente hospitalar, além de material genético da vítima. Todos os medicamentos injetáveis encontrados pela perícia, já utilizados e ainda lacrados em caixas, todos esses medicamentos encontrados continham nas próprias bulas as informações que diziam que deve haver suporte de oxigênio para imediato socorro da vítima em caso de uma intercorrência. A necropsia detectou 12 perfurações no corpo de Iris com grande perda de sangue, configurando um choque hemorrágico durante a lipoaspiração de grande porte. O exame toxicológico revelou ainda no corpo da vítima a presença em exagero de lidocaína. A lidocaína é um anestésico local, pode ser até utilizado também como um antiarrítmico, mas basicamente nesse caso aí como anestésico local. E a gente estava diante de um procedimento de grande porte, com 12 perfurações, atingindo a região abdominal, a região glútea, a região lombar. Essa lidocaína foi encontrada nas vísceras e no sangue da senhora Iris, considerando que essa lidocaína ela dura muito pouco no sangue, ela tem uma meia-vida curta, considerando que houve uma sobrevida de 10 horas da dona Iris, que essa dosagem foi feita, essa coleta foi feita posteriormente, são elementos indicativos e evidentes de que a dose de lidocaína usada foi alta. Ainda segundo a perícia, o procedimento feito na clínica tem uma série de falhas, a começar pela falta de competência técnica da biomédica e do ambiente onde a lipoaspiração foi realizada. Nós não temos elementos nenhum evidentes de equipamentos para suporte ventilatório, para suporte cardiovascular, diante de uma possibilidade de intoxicação anestésica. Nós não temos elementos que houve mensuração daquilo que foi aspirado, não temos elementos que houve uma preparação pré-anestésica, com uma anamnese apurada, exames laboratoriais antes do procedimento, não temos evidência de que houve uma prevenção de possíveis complicações do procedimento médico. As imagens e o material apreendido fazem parte do inquérito de 700 páginas que foi concluído pela Polícia Civil e aponta que a biomédica Lorena Marcondes cometeu homicídio doloso com 2 qualificadoras, motivo torpe e traição. Ou seja, ela assumiu o risco de matar a paciente. Durante investigações, nós vimos que ela só visava o lucro. Isso indica torpeza. Na jurisprudência tem vários entendimentos que isso é motivo torpe. Isso qualifica o homicídio. Então, de uma pena de 6 a 20, ele passa a ter uma pena de 12 a 30 anos pela essa qualificadora. E também a qualificadora da traição, porque ela enganava os pacientes. Falava que ia fazer um procedimento não invasivo, que não era cirurgia. Ao contrário, estavam fazendo autênticas cirurgias de grande porte que nem todo médico pode fazer. Durante a investigação, a polícia também foi informada de que a biomédica estava ameaçando testemunhas. Elas estavam mandando mensagens ameaçando essas testemunhas. Já está tudo provado, nós temos isso em laudo, já foi comunicado ao juiz para você ver, né, o nível de ousadia da ré. Na véspera da morte da paciente, o marido dela pagou para a biomédica o valor de R$12 mil pelo procedimento estético. Para a polícia,
Não há dúvidas de que Lorena praticou o exercício ilegal da medicina, atuando como anestesista e cirurgiã plástica. 2 funcionárias da clínica vão responder por homicídio simples, por terem ajudado a biomédica no procedimento. Um terceiro funcionário também vai responder na justiça, mas por ocultação de provas. A Arielle, que era uma técnica de enfermagem, ela auxiliou materialmente a Lorena. Então, ela responde pelo mesmo crime sem as qualificadoras. Homicídio simples como partícipe de menor importância. Ou seja, vai pegar ali a pena do homicídio simples e o juiz pode reduzir de 1/6 a 1/3 a pena dela. Porque ela auxiliou, dava uma ferramenta, alguma coisa nesse sentido. E a Paloma também ajudava a administrar medicamento, tudo mais, entregava para a Lorena. Então, essas 2 respondem pelo homicídio simples como partícipe de menor importância. E o Marlon e todos os outros, né, tanto a Lorena, a Paloma, a Arielle e o Marlon, por fraude processual, porque foi provado que todos tentaram esconder provas. A Polícia Civil informou ainda que o inquérito não apurou possíveis negligências da vigilância sanitária por se tratar de uma questão administrativa. Com a conclusão do inquérito, a polícia pediu novamente a prisão da biomédica. É uma investigação complexa, esses 5 meses foi o tempo necessário para que a investigação pudesse ser concluída com provas consistentes, né, do que aconteceu, para que o Ministério Público tenha elementos suficientes para denunciar e futuramente também conseguir a condenação da biomédica e das outras pessoas que de alguma forma participaram do evento. Pois é, vocês viram aí, né? Eu, sinceramente, não me recordo da última vez, do último caso em que a Polícia Civil apresentou um inquérito tão robusto. A gente mostrou aí, em determinado trecho da reportagem, a quantidade de páginas, 5 meses de investigações, inúmeros exames que foram feitos, inúmeros testes que foram feitos, como o doutor Flávio disse, para embasar de fato o que a Polícia Civil está dizendo, não com base em achismo, mas sim no que a ciência, no que os exames mostraram. A gente entrou em contato com a defesa da biomédica, né, porque, obviamente, todo mundo tem direito à defesa. O advogado dela, o doutor Tiago Lenoir, rebateu as acusações feitas pela Polícia Civil. Ele, inclusive, mandou um vídeo para a gente apresentando a versão da defesa sobre o que a Polícia Civil apresentou ontem. Vamos ver. Com todo respeito à autoridade policial, ela deixou de passar algumas informações que são muito importantes. Ao tempo todo eles dizem que a Lorena teria praticado uma lipoaspiração. A lipoaspiração é um procedimento médico bastante específico. Para realizar uma lipoaspiração, há necessidade de cânulas enormes e também uma máquina enorme para aspirar essa gordura da paciente. Essas cânulas não foram encontradas na clínica da Lorena, e sim cânulas pequenas de 10 a 15 centímetros para fazer um procedimento biomédico autorizado pelo seu conselho, que se chama lipolaser ou endolaser. Procedimento esse que a Lorena já teria praticado em diversas pessoas sem nenhuma alteração. Diga-se de passagem, a Lorena é uma profissional com mais de 12 anos de experiência e que nunca tinha tido nenhuma intercorrência até essa presente fatalidade, que deveria ter sido explorada com um pouco mais de seriedade, com todo respeito pela Polícia Civil. A defesa recebe aqui com certo espanto tudo isso que eles informaram, e ao longo da percepção penal, com certeza, nós vamos explorar todas essas provas novamente e que a justiça de fato seja feita e que a gente efetivamente esclareça esse episódio, que de forma alguma pode ser comparado a um homicídio doloso. Pois é, como o próprio doutor Tiago começou a fala dele dizendo, né, com todo respeito, eu sinceramente acho, gente, que no final da história, quem tem que decidir é a justiça, né? É óbvio que a defesa vai tentar desqualificar o que a Polícia Civil apresentou, a Polícia Civil, por sua vez, vai apresentar as provas do que foram levantadas, a decisão final é da justiça, que vai analisar o que a defesa diz, o que a Polícia Civil apresentou, para se chegar à justiça, que é o mais importante, né? Afinal de contas, desde maio, tem uma família sofrendo, tem um marido que perdeu a esposa, tem filhos que perderam a mãe. E como eu falei ontem, eu sinceramente lamento demais
que a Iris tenha perdido a vida, que tenha sido necessário chegar a esse ponto para que algo a respeito desse caso tenha sido feito, porque foi sim uma tragédia que poderia ter sido evitada. Já havia várias denúncias, várias suspeitas e que se tivessem sido apuradas, a Iris estaria viva, outras pessoas não teriam passado por tantos transtornos. A gente vai continuar falando desse caso, eu vou voltar direto da redação para conversar com o Thiago Carvalho, confidenciando aqui um pouco dos bastidores. Ontem, quando o Thiago chegou dessa reportagem, ele mesmo falou, gente, é tanta informação, foram tantos indícios apresentados pela Polícia Civil, que facilmente, Thiago, a gente ficaria aqui o Alterosa Alerta inteiro para desmembrar tudo que foi apresentado pela Polícia Civil, para detalhar tudo que foi apresentado pela Polícia Civil, um inquérito muito extenso e que tem muitos detalhes, Thiago? Pois é, Ricardo, acho que você utilizou a melhor palavra possível para descrever o inquérito. Ele é muito robusto, são 700 páginas e são diversos laudos que foram realizados pela perícia criminal, pela necropsia, que apontam em diversos momentos, segundo a polícia, que o que acontece de fato é uma lipoaspiração. Isso segundo a Polícia Civil. Quando a gente vê o advogado de defesa falar nesse procedimento, esse procedimento que a biomédica afirma que teria a possibilidade de fazer, que poderia fazer, que estaria dentro da profissão do biomédico fazer, a perícia criminal e o médico perito de fato negam isso. Eles afirmam que houve sim uma lipoaspiração, que era uma lipoaspiração significativa. Bom, há uma informação também que é muito relevante por parte da Polícia Civil, é que quando o advogado de defesa afirma que foi uma fatalidade, essa foi uma preocupação muito grande da Polícia Civil ontem, durante a coletiva. Foram mais de uma hora aí, de coletiva e muita gente explicando tudo que estava acontecendo. Durante esse período todo, o delegado, o chefe do 7º Departamento da Polícia Civil, Flávio Destro, ele fez questão de ressaltar que não se trata de uma fatalidade. Por isso não se tratar de uma fatalidade, e aí vem sim a indicação de homicídio doloso por parte da Polícia Civil. Algumas partes chamam a atenção, que a própria Polícia Civil fala, a falta de qualquer tipo de exame que antecederia esse procedimento. Não foi feito um exame de sangue, não foi feito uma anamnese, que é quando você responde um questionário, se você já teve alguma doença anterior, o próprio risco cirúrgico que muito se fala, não houve nenhuma preparação para o procedimento. Essa preparação seria necessária em qualquer procedimento de lipoaspiração. Tem um detalhe que o médico perito disse também que chama a atenção, é que para fazer esse procedimento era necessário que a paciente, que a Iris, estivesse de jejum. E pelo fato dela não ter ficado de jejum, durante o choque hemorrágico, ela teve convulsões e isso faz com que a comida que está no nosso estômago suba e caia, e desça novamente, caindo no pulmão. É por isso que as pessoas ficam de jejum quando vão passar por um procedimento como esse. Vão fazer a cirurgia, não pode ter alimentos, porque pode ocorrer o risco da pessoa respirar o próprio alimento. Essas são questões importantes. A Polícia Civil concluiu esse inquérito, mas não concluiu outros inquéritos, como, por exemplo, de um modelo da cidade de Belo Horizonte, que chegou a fazer um procedimento envolvendo o rosto, o lábio, e teve uma deformidade no lábio. Esse inquérito segue à parte. A Polícia Civil ainda vai investigar essa situação desse modelo da cidade de Belo Horizonte. Outra questão também que chama a atenção no caso da biomédica é que, ao final da coletiva, a Polícia Civil teve uma certa cautela ao afirmar sobre a utilização de receitas e de um carimbo médico de uma outra profissional. Essa pergunta foi feita lá, inclusive. Se a biomédica Lorena Marcondes estaria utilizando um carimbo de uma médica da cidade de Divinópolis e dando receitas para os pacientes dela como se fosse essa médica. A polícia teve uma certa cautela, disse que há uma ligação entre a biomédica e essa médica de Divinópolis, que isso ainda está sendo investigado, que é preciso aprofundar mais essa área da investigação. Isso não está dentro do inquérito envolvendo a Lorena. Essas são envolvendo a morte da Iris, né? Essas são as informações. Só para concluir rapidamente, a Lorena chegou a postar nas redes sociais, ela está com acesso às redes sociais, dizendo que está todo mundo querendo só holofote.
e que as pessoas não sabem de nada, nem o que pode ou o que não pode ser feito. Isso ela postou isso no perfil dela nas redes sociais. Bom, agora, como você mesmo disse lá no começo, a justiça é que vai definir o fim dessa história, mas acho que serve de alerta. Ela pagou 12 mil, foi aproveitar uma promoção, era 18 mil o procedimento, foi aproveitar uma promoção de Dia das Mães. É muito triste essa história, Ricardo. Pois é, Thiago, muito triste realmente, muito lamentável que isso tenha acontecido. Sinceramente, não acho que a Polícia Civil precise de holofotes. O que a Polícia Civil fez foi apresentar provas, né, que não dá para discutir com prova, com evidência. Então, enfim, cabe à Justiça decidir quem é que está certo, quem é que está errado nessa história. Mas uma coisa é fato. Eu vi muita gente tentando inverter a culpa como se a culpa fosse da Iris. E nunca a culpa é da vítima, né, Thiago? Independente de qualquer coisa. Ah, mas por que ela procurou tal profissional que já era problemático? A culpa nunca é da paciente, a culpa nunca é da vítima. Esse inquérito aí está só começando, apesar de já ter 5 meses de investigação, porque tem muita coisa que tem que ser esclarecida, principalmente o porquê de nada ter sido feito até agora, né? Até mais. Valeu, Ricardo. Valeu. Tem muita coisa para falar sobre esse caso, mas infelizmente a gente não tem tempo.